Olá, esse é mais um episódio do quadro Direto ao Ponto, onde eu analiso e recomendo otimizações nas matrizes de bordados desenvolvidas pelos nossos alunos lá da eBordados Academy. Eu sou o Gixson de Oliveira, certificado em qualidade de programação de bordados pela Wilcom e também pela Barudan. Olá, Alexandre, tudo bem? Bem-vindo aqui então para a gente analisar juntos a sua programação de bordado, beleza? Então vem comigo aqui para a tela do computador para a gente olhar aqui no Wilcom como você fez essa programação e o que eu posso fazer para recomendar otimizações, melhorias, correções de problemas, tá? Vamos lá então conhecendo a sua matriz aqui. É uma matriz com 16,7 centímetros, é bem grande, né? 16 centímetros de largura por 15 centímetros de altura. Deixa eu ver a quantidade de cores que você usou. Só tem uma cor que está repetindo, que é o cinza, beleza? As demais estão tudo em uma ordem onde não encontramos repetições de cores. Isso é muito importante para a nossa produtividade do bordado lá na máquina, né? Agora eu vou aproveitar que a imagem está aqui no fundo. Deixa eu ativar aqui a visualização da imagem original. Vou colocar lado a lado aqui. Deixa eu só desbloquear, destrancar a imagem que você trancou aqui para poder programar. Vou colocar lado a lado aqui para a gente observar fidelidade, né? Você foi bastante feliz, né? Ou seja, no redesign ali da programação, você caprichou bastante. Então, ficou bem fidedigno a arte original. Beleza, então já deu para observar aqui. A única coisa aqui, nesse caso, com relação à fidelidade da imagem, que eu não gostei, Alexandre, foi vazar essas bolinhas, tá? Eu recomendaria, nesse caso, fazer o fundo amarelo bordado e as bolinhas, bordar as bolinhas de branco por cima, tá? Se essa é a proposta original da arte, essa seria a recomendação, porque fica com acabamento melhor, tá? Vazar esses elementozinhos nesses objetos, com as bolinhas tão pequenininhas, não fica com aspecto legal depois de bordado. Não nessa proposta desse desenho aqui, tá? Beleza, então vamos tirar a visualização aqui do vetor. Vamos aqui dar o comando para visualizar o redesenhar devagar, que a gente chama, que é o momento em que o Wilcom vai fazer uma simulação do que vai acontecer com o bordado lá na máquina quando ele for produzido. Aqui você fez a primeira cor em cinza, né, em ponto cheio, fez um corrido simples ali, parece, um corrido pelo centro, me parece, em cada objeto desse que você bordou de cinza aqui. Depois fez os detalhezinhos em rosa. Agora vai para as pétalas das duas flores ali em branco. Fez a parte amarela interna ali, né? E agora está fazendo as folhinhas dos raminhos laterais. E na sequência faz o contorno também em cinza, é onde acontece a repetição, inclusive do contorno. Beleza. Vamos lá então, Alexandre. A primeira coisa aqui que eu estou observando é que, apesar do desenho estar grande, está 16 centímetros de largura, é um tamanho bem considerável para esse bordado. Mesmo assim, a gente tem um contorno com uma espessura bem fininha, tá? Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado. Aqui ele está aceitável, porque está acima de 1 milímetro, tá? Mas tem algumas areazinhas menores. Esse aqui, por exemplo, deu 0,93 milímetros. Esse coração desse contorno também deu menos de 1 milímetro, está dando 0,72. Na máquina industrial de bordar, isso não vai ser um problema, não. Porque a máquina industrial ela amarra melhor o ponto. Se você usar a agulha correta, ela vai costurar, mesmo que seja abaixo de 1 milímetro, a espessura do ponto cheio vai ficar legal, tá? Mas ainda assim, eu particularmente não gosto. O contorno em ponto cheio ele tem que ter, para mim, pelo menos 1 milímetro de espessura. Abaixo disso, começa a danificar demais o tecido, principalmente se você não aumentar o espaçamento. Se você aumentar bastante o espaçamento, isso começa a ficar mais tolerável, tá? Mas eu recomendaria você fazer um ajuste nesse desenho. Eu estou entendendo que esse tamanho é o tamanho oficial que você quis realmente fazer. Se não foi, e se você quisesse, né, fazer esse tamanho desse bordado menor e acabou esquecendo de editar o tamanho final dele, aí essa recomendação faz até mais sentido ainda. Passa a fazer até mais sentido. Por quê? Porque se ele está com 16 e ele já está com áreas do contorno, com espaçamento, aliás, com uma espessura menor que 1 milímetro, você imagina se a gente diminuir o tamanho dele, né? Essas áreas ficariam ainda menores. Então o problema seria aumentado, né? O problema seria ainda maior. Então, a opção que você teria aqui, no caso da proposta desse desenho, seguindo aqui a arte original, né, conforme a gente vê aqui do lado, seria trabalhar de repente com um corrido simples, com 2 ou 4 repetições, tá?
ou fazer um corrido triplo com 3 ou 5 repetições. Tende a ficar mais leve nesse caso, porque não trabalha em zigue-zague. Já que a espessura original da arte ela é fininha, você não poderia fazer uma espessura muito grossa para não fugir da originalidade da arte. Mas, né, se for o caso, para melhorar a produtividade, para melhorar o aspecto e a qualidade do bordado, do ponto do bordado lá na máquina de bordar, é importante você aumentar sim a espessura um pouquinho. E aí, para não ter que desenhar os elementos todos de novo, o que você pode fazer? Você pode selecionar todos os objetos aqui e aumentar um pouquinho a compensação de repuxo. Né? Aqui, ó, compensação de repuxo, está 0,17. A gente pode aumentar aqui, vamos colocar 0,35 para a gente ver como fica. Olha, ele já deu uma encorpadinha, tá? De repente não vai ser suficiente para ultrapassar ali a espessura de 1 milímetro. Se não for o caso, você pode aumentar. Se ainda não for, você pode aumentar mais um pouquinho, sem pesar demais a mão, porque se você aumentar demais a compensação de repuxo, o contorno vai ficar muito agressivo. E se você não teve o cuidado, tá, de fazer a ordem dos objetos numa sequência lógica, cuidando da profundidade, ou seja, da ordem dos objetos, para que uns sobrepusessem os outros da maneira correta, vai ficar feio. Olha, aqui você acertou, ou seja, na profundidade, esse objeto está primeiro que esse, então deu acabamento. À medida que eu vou aumentando a espessura, seja aumentando a compensação de repuxo para aumentar a largura um pouquinho da espessura do contorno, ou aumentando, editando, né, propriamente dito, a espessura do objeto aqui, ó, que também daria para fazer, independente da forma como você fez para aumentar a espessura do contorno, é importante você cuidar dessa sobreposição. Aqui você acertou em todos os objetos que eu estou analisando, você acertou. Mas quer ver um objeto que não ficou legal? Foi aqui, ó. Tá vendo? Essa parte aqui do narizinho dele ficou por baixo dessa entrada aqui, ó. Você vê a falta de acabamento que vai dar. Quanto maior a espessura, mais esse problema vai ficar evidente. Mesma coisa aqui, tá vendo? Esse objeto era para estar por trás desse. Eu vou fazer de uma maneira bem tosca, só para você entender a questão de profundidade. Não é o correto a se fazer, mas por uma questão visual seria esse o resultado final. Tá? É claro que não é só dar Ctrl+X, Ctrl+V que você resolve o problema. Você tem que mudar a ordem dos objetos para que a máquina consiga bordar sem cortar os fios. Mas, esteticamente falando, esse seria o resultado final. Vou dar um Ctrl+Z aqui, justamente porque essa não é a forma correta de fazer essa questão de oposição dos objetos. Analisando, inclusive, essa primeira cor, eu pude perceber que não ficou legal essa quantidade enorme de cortes, tá? Tem bastante cortes aqui desnecessários. Então, a gente vai simular aqui, eu vou trocar a cor desse objeto, vou colocar laranja para a gente identificar visualmente melhor aqui. Vou voltar aqui, clicando aqui em percurso por aparar, que ele vai voltando, a cada corte de fio ele vai voltando os objetos a serem bordados. Olha. Até o início do bordado para a gente analisar cor por cor. Ó. O primeiro corte está exatamente aqui, beleza. E aí o segundo já está lá embaixo. Eu faria o seguinte, Alexandre. Primeiro, começa a bordar por esse objeto. Tá? Começa por esse objeto aqui. Nesse caso eu colocaria esse objeto em primeiro aqui, ó, tá? E aí você começa o ponto cheio lá embaixo, inicia o ponto lá embaixo, termina lá em cima. Tá? E aí depois, na sequência, você poderia, por exemplo, fazer esse objeto aqui. Ó, né? Esse objeto aqui poderia ser o próximo objeto. E aí você teria que arrastar aqui. É claro que aqui pode ser que não fique tão legal, vamos dizer assim, as posições dos objetos, né? Porque editar não é de tudo saudável, não resolve todos os problemas, né? Mas é só um caminho para você se nortear e fazer essa alteração depois. Então, por exemplo, comecei por aqui, terminei aqui, aí agora eu teria que fazer essa orelha? Não, aí eu poderia fazer o quê? Deixa eu voltar aqui para você ver, ó. Exatamente, ó, tá vendo? Fiz esse, tá vendo? Ó? Fiz esse objeto de baixo, e aí coloquei o próximo objeto para iniciar próximo ao final desse objeto maior aqui, e aí ele não teve corte nem salto, ele fez uma costura, saiu de um, já fez o outro. E aí, na sequência, quando eu parar aqui, o que eu posso fazer aqui para corrigir esse problema, para não ter que editar demais ou não ter que refazer os objetos, tá? Aí aqui, exatamente nessa posição de costura, eu posso passar um corrido simples aqui na mão. Deixa eu voltar aqui alguns pontos. Ó. Exatamente aqui. Aí eu dou Enter. Deixa eu abaixar um pouco o volume desse som aqui do Wilcon. Ele não é muito agradável, não.
Beleza, então ele parou aqui, aí agora eu já poderia fazer esse objeto aqui em cima. Então, olha, começou aqui, terminou aqui, beleza. E agora, por exemplo, você já poderia fazer, deixa eu pensar, poderia fazer essa orelhinha aqui, inclusive, tá? É claro que, como eu falei, como aqui a gente está fazendo uma edição, vai ficar algumas coisas aqui meio sem sentido, Ctrl X, Ctrl V. Tá? Só estou fazendo aqui um início, um esboço, né, para você entender como é interessante fazer o caminho numa sequência lógica, de modo que você não vai ter corte de fio nenhum. Por exemplo, aqui, ó, esses objetos primeiros que eu fiz, ó, eu vou clicar com o botão direito aqui em percurso por aparar, para ele avançar até o próximo corte. Olha o quanto que ele andou, o quanto que ele bordou, sem executar nenhum corte de fio. Ou seja, todos os objetos que eu ajustei não estão executando nenhum corte de fio e nem mesmo saltando entre eles, ou seja, está fazendo numa sequência lógica, respeitando essa questão de profundidade. Está vendo aqui em cima, aqui embaixo respeitou, aqui também. Tá? Então é claro que não vou fazer todo ele para a gente não ficar com um vídeo muito grande para falar coisas que você já teve essa orientação aí. Então é mais do mesmo. Nos demais objetos é só ter esse cuidado de fazer essa mesma aplicação aqui, vamos dizer assim, essa mesma alteração da programação para você ter um bordado otimizado na sequência certa, respeitando a profundidade dos objetos, que aqui tem vários ainda que estão errados, e depois de eu ter aumentado a espessura do contorno para corrigir justamente esse contorno muito estreitinho. Tá? Segundo ponto, aproveitando que esse objeto está na tela aqui, é o ponto suporte. Como a linha ainda assim, né, a espessura ainda é estreitinha, não carece de você colocar ponto suporte nesse caso, então você pode tirar, porque sim, vai economizar alguns pontos e vai até corrigir alguns defeitinhos, tá vendo? Aqui em cima aqui deu um defeitinho por conta do ponto suporte, o objeto é muito estreito, então eu vou tirar o ponto suporte e ele vai ficar mais leve. Com relação à densidade do ponto, você pode trabalhar com valor fixo, em torno de 0,50, já que a espessura do contorno não é tão grossinha assim. Então 0,50 vai ser uma densidade boa para esse contorno aqui. Tá? E agora, exibindo os demais objetos, uma outra recomendação que eu vou te dar é o seguinte: você colocou esses objetos em rosa depois do contorno, não fica com acabamento legal. Tá? Então esses coraçõezinhos, o ideal, já que você quer fazer esses corações com contornos, é interessante você mudar a ordem aqui para que esses objetos, né, o preenchimento desses corações, fique sendo realizado por trás do contorno. Né? Não dá um acabamento legal se você bordar o objeto de preenchimento depois do contorno, porque ele vai sobrepor o contorno e vai ficar com a metade só do contorno aparente, não vai ficar com um acabamento bonito. Então é preferível, nesse caso, repetir a cor, né, que está aqui. Na verdade, nem precisa repetir a cor, tá? Você pode fazer todo, deixa eu arrastar as cores inteiras aqui, só para você ver que vai dar certo. Todas as cores em rosa você poderia ter colocado como primeira cor, olha. Não fez mal nenhum para o desenho. Continuo sem ter repetições de cores aqui na paleta, como você mesmo já tinha feito. E eu só mudei a ordem, ou seja, eu botei para bordar o rosa primeiro, porque ele dá acabamento, ele usa o contorno como acabamento também, tá vendo? Onde você já preencheu, olha. Então uma alteraçãozinha simples aí de ordem das cores já vai mudar o aspecto e a qualidade do bordado final. Depois ele vem para essas pétalas aqui, que está certo, né? Ficou bonito, cada pétala com uma angulação diferente. A única coisa que você tem que tomar um pouco de cuidado, Alexandre, olha só a distância que está esses objetos aqui, tá vendo? Olha a distância que está esses objetos do contorno. E aqui o erro não está na compensação de repuxo, não. O erro está na posição, no tamanho dos objetos. Esses objetos aqui, ó, eles tinham que estar conectados assim, ó, até aqui assim, ó. Eles tinham que estar tocando ali no contorno. E aí você tem que editar manualmente, não vai ter jeito, tá? Editando o contorno aqui. Justamente para na hora que bordar, você usar a compensação de repuxo para travar o tecido, ó, aqui, ó, esse seria o ideal, nesse caso desse desenho. Tá? Fazer o desenho, o objeto travado aqui no contorno, alinhado com o contorno, e ainda usar uma compensação de repuxo um pouco maior, porque quando o tecido encolhe, ele vai resolver que o contorno vai passar na posição certinha. Aqui no cantinho também, tá? Então você teria que fazer esse ajuste aqui para todos os objetos, todas as pétalas, só a parte do preenchimento, tá? A parte do contorno está certinho, você fez direitinho. Só o preenchimento mesmo para garantir que ele não vai desencaixar, porque senão, aqui na tela do computador está lindo, mas você já pode perceber quando eu dou um zoom, olha, que ele já desencaixou, até na tela do computador. Quando bordar, esse problema aqui vai ser aumentado significativamente, tá? Então corrija aí para melhorar a qualidade. E por último aqui que eu vou te recomendar, possivelmente vai ficar melhor você trabalhar com essas folhas aqui em verde com ponto cheio, tá? Então eu recomendo trocar aqui para ponto cheio, porque elas são estreitinhas.
Aí pode trabalhar com ponto cheio, pode aumentar aqui o valor da divisão automática para não dar esses dentezinhos dentro das folhinhas. E, obviamente, como eu aumentei, botei ponto cheio, aumenta também aqui a compressão de repuxo dessas folhas para um 0,35 e o ponto de suporte pode ser um zigue-zague duplo para travar bem ali os objetozinhos onde vai, o tecido onde vai esses objetos dessas folhinhas e vai dar uma qualidade legal nesse caso aqui, beleza? Mas eu não estou analisando, mas olha, você pode tomar cuidado aqui também, o formato, tá vendo? O formato desses objetos não está muito legal, olha. Então tem que ajustar aqui para ele dar uma angulação melhor. Tá? E também tem que ajustar esses contornos para que eles toquem o contorno, tá, Alexandre? Esses contornos precisam, esse contorno do preenchimento precisa tocar o contorno externo que vai ser realizado na sequência. Tirando isso, o desenho está legal, é só ajustar mesmo para melhorar, beleza? É isso aí, um abraço. Nessa aula eu utilizei o melhor software de programação de bordados do mundo, que é o Wilcon Embroidery Studio. E se você ficou interessado em aprender mais sobre programação de bordados, vai lá no site da eBordados e coloca o seu e-mail na lista de espera, pois em breve eu abrirei uma nova turma do nosso curso de programação de bordados, o Wilcon Experience. E para você assistir mais vídeos como esse, é importante você se inscrever no canal da eBordados e também ativar o sininho para sempre que eu publicar um vídeo novo, você ser notificado. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!